O bilionário fica chocado ao ver sua faxineira negra sendo humilhada diante de 200 funcionários. O barulho seco do paletó de Ricardo ecoou em meio à sala de reuniões do imponente edifício no coração de São Paulo. Ele, o magnata, sempre aparentava estar no controle, cercado por uma aura de poder, mas nessa manhã ensolarada, algo estava prestes a mudar. Ao seu redor, as luzes de LED brilhavam intensamente, refletindo a opulência do lugar, enquanto 200 funcionários se acomodavam em suas cadeiras, os olhares fixos no terno que custava mais que o salário de um ano inteiro. No centro da sala, a faxineira, Dona Tânia, uma mulher negra de mãos calejadas e sorriso caloroso, estava a poucos passos de sua mesa, pronta para limpar o que restava da reunião anterior. De repente, um grito ecoou na sala. Um executivo, Pedro, conhecido por seu jeito arrogante, apontou para Dona Tânia, rindo ao dizer algo sobre pessoas que não sabem seu lugar. O silêncio na sala foi brutal, como se uma lâmina afiada tivesse cortado o ar. Ricardo parou. A sala parecia girar, mas tudo o que ele conseguia ouvir era o tremor na voz da mulher, o nó na garganta dela. Toda a frieza que ele havia construído ao longo dos anos parecia desmoronar diante da cena. O rosto de Dona Tânia, antes radiante, agora refletia a vergonha e a dor de anos de preconceito. Ricardo sentiu seu peito apertar. Ele se lembrou de sua mãe, lutando para sustentá-lo sozinha, enfrentando a discriminação em um bairro violento, como se o desconforto fosse uma marca que todas as mulheres negras carregavam. O que estava acontecendo naquela sala não era apenas uma humilhação, era uma ferida exposta em sua alma. O eco das risadas de Pedro reverberava em sua mente, cada risada como um soco em seu estômago. As paredes de mármore pareciam se fechar ao seu redor. Ele pensou em como sempre deixar o preconceito passar despercebido, acreditando que a imagem que construíra era mais importante que a dignidade de uma mulher que só queria fazer seu trabalho em paz. E agora ali estava ele, em um dilema que poderia destruir seu status, sua fortuna e o império que construíra com tanto sacrifício. Mas algo dentro dele pulsava, clamando por mudança, por uma atitude que vai além do conforto. Ricardo levantou-se abruptamente, seu coração disparado, enquanto uma onda de murmúrios e olhares surpresos tomava conta da sala. Então, diante de todos, ele decidiu agir. E enquanto suas palavras saíam em um impulso que desafiava todas as regras do mundo corporativo, ele percebeu o quanto essa decisão poderia custar. Um tremor de adrenalina percorreu seu corpo. Ele estava prestes a desafiar não só um executivo, mas todo um sistema ingrato que sempre o favoreceu. A questão que pairava no ar era se era tarde demais para voltar atrás e se sua origem, que ele tanto tentara esconder, ressurgiria qual fantasma no meio daquela luta inesperada. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo se levantou, sentindo como se o ar tivesse evaporado da sala. O murmúrio crescente dos funcionários se transformou em um zumbido ensurdecedor, mas ele não poderia se permitir hesitar. A tensão estava palpável. Ele olhou nos olhos de Dona Tânia, que esperava por uma reação, mas a dor estampada em seu rosto falava mais alto. Isso é inaceitável. Ricardo exclamou, sentindo uma adrenalina tomar conta dele. Não vou permitir essa humilhação. As palavras saíram com uma força que ele mesmo não esperava. O silêncio se aprofundou, como se todos esperassem por um desfecho dramático. Pedro, ainda do lado oposto, arregalou os olhos, surpreso com a resposta que nunca tinha imaginado ouvir. Você tem coragem de hablar assim, Ricardo? Pedro desafiou, rindo desdenhosamente. Isso é uma reunião de negócios, não um palco para seu show de justiça social, mas Ricardo já não ouvia. Ele estava vendo apenas Dona Tânia, uma mulher que, com tanto sacrifício, lutava pela dignidade e reconhecimento. E mesmo com o peito se apertando, havia uma chama de determinação crescendo dentro dele. Você fala como se isso não tivesse importância, mas é justamente isso que faz o nosso ambiente tóxico. A falta de respeito por quem nós somos. Ele disparou, a voz tremendo, mas firme. Enquanto isso, algo inesperado aconteceu. Uma luz começou a piscar no painel de controle da sala, soando um alarme. O vídeo da reunião anterior, que havia ficado aberto, começou a se reproduzir. Mas o que aparecia na tela não era a apresentação dos lucros ou as projeções para o próximo trimestre.
Era um vídeo gravado em um evento da empresa, onde os funcionários eram capturados em uma conversa não editada. Ricardo ficou paralisado ao ouvir Pedro se referir a Dona Tânia com insultos, ainda piores do que os que ele havia escutado ao vivo. O desconforto tomou conta do ambiente. Os rostos de muitos se tornaram pálidos, enquanto a gravidade da situação se impunha. Mas foi o que aconteceu a seguir que virou tudo de ponta cabeça. No vídeo, entre risadas e comentários abomináveis, um nome familiar foi mencionado, se ele não fosse tão medroso. É igual àquelas faxineiras que precisam saber seu lugar, não é Ricardo? Um choque. Ricardo congelou. As palavras de Pedro reverberaram em sua mente e, de repente, todos os olhares se voltaram para ele. Ele não conseguiu respirar. O peso daquele nome, sua própria conexão com as origens, flutuou num mar de memórias e segredos enterrados. A ligação que ele tentou silenciar por tanto tempo, agora exposta na frente de todos. Todo o orgulho que ele construiu parecia desmoronar. A sala explodiu em murmúrios, misturando horrorizados e cúmplices. Como ele poderia ter sido tão cego? Agora seu status estava em jogo, suas escolhas questionadas. Nada disso tinha sido uma mera queda, era um colapso que poderia arrastar outras vidas. Diante de Dona Tânia, que olhava para ele com mistura de esperança e decepção, Ricardo percebeu que a verdadeira batalha não era apenas com Pedro, mas com suas próprias convicções. Ricardo, a voz de Dona Tânia cortou o ar. Você tem a chance de mudar isso. Agora, ouvindo isso, todos os olhos na sala estavam fixos nele, aguardando a resposta. Um mar de emoções e a urgência de sua antiga vida pesavam sobre seus ombros. Ele sabia que essa era a hora da verdade, mas a pergunta que o consumia era: ele teria coragem de se expor completamente ou deixaria que o medo de seu passado o aprisionasse novamente? Uma decisão estava prestes a ser tomada e o futuro de todos ali dependia disso. A sala esperava em silêncio. Ricardo, a voz de Dona Tânia cortou o ar pesado da sala. Você tem a chance de mudar isso. Agora, a determinação nas suas palavras ecoou como um chamado urgente para a coragem. Todos os olhos estavam fixos nele, uma mistura de expectativa e desespero. Ricardo sentia os ombros pesados, seu passado colidindo com o presente em um turbilhão de emoções. Ele abriu a boca, mas as palavras não vinham. A tensão na sala era palpável, quase uma entidade própria. Pedro, ainda em choque, parecia se recobrir de uma aura de desprezo, seu sorriso desdenhoso agora congelado no rosto. Para cada risada que saíra de seus lábios, algo dentro de Ricardo estava se rompendo. A voz de Dona Tânia o empurrava para frente, mas o medo de perder tudo o que conquistara o prendia. E então um barulho estrondoso interrompeu o clima tenso. O teto da sala estremeceu, como se um trovão houvesse explodido dentro do edifício. O alarme do painel continuou a pigar, distorcendo as vozes e a confusão na sala. Todos olharam para cima, alarmados. De repente, uma enorme quantidade de fumaça começou a preencher o espaço, fazendo com que todos tossissem e se mexessem de forma frenética. Os funcionários romperam a imobilidade, gritando e buscando a saída. É um incêndio! Alguém gritou, pânico tomando conta. Dona Tânia ficou paralisada no meio da sala, seu olhar fixo em Ricardo, buscando proteção e esperança, mas ele também estava perdido na confusão. O que fazer? A adrenalina explodia nas veias. Um momento atrás, ele estava prestes a reverter uma injustiça e agora a vida deles estava em risco. Ele girou, procurando a saída, e notou que Pedro já tinha desaparecido, mergulhado na fuga. Vamos, Dona Tânia, temos que sair! Ricardo gritou, puxando-a pela mão. Ela hesitou, mas então seu instinto de sobrevivência falou mais alto. Juntos, eles se moveram em direção à única porta que parecia visível em meio à fumaça engolindo a sala. Mas quando eles chegaram, a porta estava trancada. Um segurança lutava para abrir, mas a fumaça e o pânico estavam criando um caos total. Ricardo sentiu o coração disparar. A angústia era palpável. O céu que ele tentava construir parecia desmoronar em torno dele, mas não poderia deixar que tudo acabasse ali. Não poderia falhar com Dona Tânia. Tem que haver outra saída. Ele exclamou, procurando por uma janela, uma brecha, qualquer maneira de escapar. A tensão se intensificou e os gritos dos funcionários desmoronando em desespero o impulsionaram a agir, mas a fumaça tornava tudo complicado. Então, algo ainda mais inesperado aconteceu. Uma explosão próxima reverberou pela sala, fazendo as paredes tremerem. Uma parte do teto desabou, criando uma abertura que era uma visão ao mesmo tempo aterrorizante e promissora um espaço livre para escapar. Mas, ao mesmo tempo, um grito ecoou na multidão horrorizada. Dentro da desordem, a figura de Ricardo se destacou. Ele viu Pedro, agora agarrado ao pescoço de um executivo, seus olhos destrutivamente coléricos.
Você não vale nada. Se não fosse por mim, estaria nas ruas, gritou Pedro, revelando a verdade que Ricardo nunca esperou ouvir. Ele sempre pensou que Pedro era apenas um arrogante, mas agora a certeza do desprezo por quem estava na base, por aqueles como Dona Tânia, explodia diante dele. O choque não estava apenas na destruição ao seu redor, mas na revelação de quem realmente era Pedro, o verdadeiro rosto do sistema que ele tentava desafiar. Ricardo estava paralisado, atormentado entre a necessidade de escapar e a urgência de confrontar. Tudo se misturava em uma dança caótica de riscos, relações e uma nova realidade emergente nas chamas daquele dia. E agora, à frente da escolha de lutar ou fugir, seu futuro dependia de uma decisão que poderia não apenas mudar seu destino, mas também o de todos ali. O que ele faria agora? A multidão gritava, a fumaça crescia e a confusão reinava. Ricardo estava prestes a descobrir se poderia se manter firme em meio a tudo isso ou se seria consumido em chamas, não apenas físicas, mas das verdades que ele tentou esconder. Ricardo estava paralisado. O pânico em geral e a cena de horror diante dele pareciam mais aterrorizantes do que qualquer incêndio. Ele pensou em todos ali, na necessidade de escapar e na urgência de proteger Dona Tânia. A fumaça engolindo a sala tornava tudo confuso, e a verdade sobre Pedro ressoava em sua mente, um eco doloroso que não poderia ignorar. Ele olhou novamente para a porta trancada, o desespero tomou conta. Vamos, Dona Tânia, temos que achar uma maneira de sair. Ele puxou-a pela mão, mas ela hesitou, a visão dos rostos aterrorizados ao seu redor a paralisava. Não havia tempo para hesitar. Com a fumaça espessa subindo, ele sentiu a adrenalina tomar conta. Então, do canto da sala, ele ouviu um grito agonizante, rápido e curto. Uma mulher, outra funcionária que Ricardo reconheceu, caiu no chão, coberta por uma cortina de fumaça. O pânico varreu a sala quando todos começaram a gritar, desesperados por ajuda. Socorro! Alguém exclamou. Foi nesse momento que a porta finalmente se abriu, revelando um grupo de seguranças com máscaras de gás. Por aqui, rápido, um deles gritou, gesticulando, mas mesmo com a porta aberta, Ricardo sentiu um bloqueio interno. O que fazer? A urgência de ajudar agora crescia sobre ele. As chamas já estavam próximas e o calor se tornava insuportável. Ele virou-se para Dona Tânia. Venha. Precisamos ir agora? Ela olhou para ele com olhos cheios de medo e isso o cortou ao meio, mas ao mesmo tempo notou que a máscara dela estava trincada. Algo a incomodava. Mas e eles? Ela não podia deixar todo mundo ali. E essa preocupação inocente soou como um eco de sua própria consciência. Mas antes que ele pudesse responder, a fumaça se agitou e eles ouviram uma gritante explosão. A parte do teto se desmoronou em meio à entrada, criando um buraco maior, liberando ainda mais fumaça e calor. Ele olhou para a bagunça e então, muito rapidamente, o cenário se tornando trágico parecia estar prestes a acontecer. E então lá estava Pedro, do outro lado da sala, empurrando uma mulher que estava ao seu lado. Você não vale nada, a culpa é sua por estar aqui. Olhe para a situação, você vê isso. Ele gesticulava enquanto mais funcionários entravam em pânico, tentando escapar. Mas quando ele se virou, uma parte do teto caiu sobre ele, o esmagando antes que pudesse gritar. Uma cena horrível, mas o que afetou Ricardo mais foi o sussurro que ultrapassou a sala. Era uma voz conhecida, uma voz que imediatamente o fez congelar. Uma mulher que estava ao fundo, alguém que sempre pareceu esquecido nas reuniões, clamorosa. Dona Tânia, você é a filha que nunca quis reconhecer. A sala parou. A fumaça, o caos, tudo ficou em segundo plano. Ricardo ficou em choque, seus olhos se fixaram em Dona Tânia. O que era aquilo? As palavras foram um raio que cortou a sala. Ele sentiu o coração apertar e a identidade que havia construído despencar. Era impossível. Ela era filha dele. Ele logo buscou as respostas no rosto dela, mas Dona Tânia parecia igualmente abalada. O que você está dizendo? Eu não entendo. Ela tremia sem acreditar, seu rosto refletindo dor e confusão. A revelação era pesada demais para suportar. Era como se um fantasma que ele tentava esconder estava ali, diante de todos, em uma sala pegando fogo. Os olhos dos demais funcionários se voltaram para eles, um mar de murmúrios e espanto. A situação se transformava rapidamente em um espetáculo horrendo. A identidade dele, o império que cuidou para que sua verdade fosse invisível, agora exposta para todos. O que ele havia construído parecia desmoronar diante de seus olhos e ele estava prestes a perder tudo. Ricardo, você tem que decidir. O grito de Dona Tânia cortou o ar. O chamado das chamas, o pedido dela, tudo se misturava em uma única pergunta. Ele teria coragem de encarar a verdade e tentar salvar não só suas vidas, mas a conexão que ele nunca dizer que existia. Ele estava à beira de enfrentar o maior confronto de sua vida e o peso do passado o empurrava para a fumaça densa.
Enquanto a confusão se desenrolava, cada segundo parecia um sopro eterno. A decisão estava prestes a ser tomada e, mesmo em meio a tudo, ele não sabia qual caminho seguir. O destino de todos ali estava em suas mãos, mas no fundo o que ele realmente queria, o que sua luta significava agora, a sala presa entre fogo e revelações, o futuro indistinto diante de uma verdade devastadora. Ricardo estava paralisado. O pânico em geral e a cena de horror diante dele pareciam mais aterrorizantes do que qualquer incêndio. Ele pensou em todos ali, na necessidade de escapar e na urgência de proteger Dona Tânia. A fumaça engolindo a sala tornava tudo confuso, e a verdade sobre Pedro ressoava em sua mente, um eco doloroso que não poderia ignorar. Ele olhou novamente para a porta trancada, o desespero tomou conta. Vamos, Dona Tânia, temos que achar uma maneira de sair. Ele puxou-a pela mão, mas ela hesitou, a visão dos rostos aterrorizados ao seu redor a paralisava. Não havia tempo para hesitar. Com a fumaça espessa subindo, ele sentiu a adrenalina tomar conta. Então, do canto da sala, ele ouviu um grito agonizante, rápido e curto. Uma mulher, outra funcionária que Ricardo reconheceu, caiu no chão, coberta por uma cortina de fumaça. O pânico varreu a sala quando todos começaram a gritar, desesperados por ajuda. Socorro! Alguém exclamou. Foi nesse momento que a porta finalmente se abriu, revelando um grupo de seguranças com máscaras de gás. Por aqui, rápido! Um deles gritou, gesticulando. Mas mesmo com a porta aberta, Ricardo sentiu um bloqueio interno. O que fazer? A urgência de ajudar agora crescia sobre ele. As chamas já estavam próximas e o calor se tornava insuportável. Ele virou-se para Dona Tânia. Venha, precisamos ir agora! Ela olhou para ele com olhos cheios de medo e isso o cortou ao meio. Mas, ao mesmo tempo, notou que a máscara dela estava trincada. Algo a incomodava. Mas e eles? Ela não podia deixar todo mundo ali. E essa preocupação inocente soou como um eco de sua própria consciência. Mas antes que ele pudesse responder, a fumaça se agitou e eles ouviram uma gritante explosão. A parte do teto se desmoronou em meio à entrada, criando um buraco maior, liberando ainda mais fumaça e calor. Ele olhou para a bagunça e então, muito rapidamente, o cenário se tornando trágico parecia estar prestes a acontecer. E então lá estava Pedro, do outro lado da sala, empurrando uma mulher que estava ao seu lado. Você não vale nada? A culpa é sua por estar aqui. Olhe para a situação, você vê isso. Ele gesticulava enquanto mais funcionários entravam em pânico, tentando escapar. Mas quando ele se virou, uma parte do teto caiu sobre ele, o esmagando antes que pudesse gritar. Uma cena horrível, mas o que afetou Ricardo mais foi o sussurro que ultrapassou a sala. Era uma voz conhecida, uma voz que imediatamente o fez congelar. Uma mulher que estava ao fundo, alguém que sempre pareceu esquecido nas reuniões, clamorosa. Dona Tânia. Você é a filha que nunca quis reconhecer? A sala parou, a fumaça, o caos, tudo ficou em segundo plano. Ricardo ficou em choque, seus olhos se fixaram em Dona Tânia. O que era aquilo? As palavras foram um raio que cortou a sala. Ele sentiu o coração apertar e a identidade que havia construído despencar. Era impossível. Ela era filha dele, ele logo buscou as respostas no rosto dela, mas Dona Tânia parecia igualmente abalada. O que você está dizendo? Eu não entendo. Ela tremia, sem acreditar, seu rosto refletindo dor e confusão. A revelação era pesada demais para suportar. Era como se um fantasma que ele tentava esconder estava ali, diante de todos, em uma sala pegando fogo. Os olhos dos demais funcionários se voltaram para eles, um mar de murmúrios e espanto. A situação se transformava rapidamente em um espetáculo horrendo. A identidade dele, o império que cuidou para que sua verdade fosse invisível, agora exposta para todos. O que ele havia construído parecia desmoronar diante de seus olhos e ele estava prestes a perder tudo. Ricardo, você tem que decidir. O grito de Dona Tânia cortou o ar. O chamado das chamas, o pedido dela, tudo se misturava em uma única pergunta. Ele teria coragem de encarar a verdade e tentar salvar não só suas vidas, mas a conexão que ele nunca disse que existia. Ele estava à beira de enfrentar o maior confronto de sua vida e o peso do passado o empurrava para a fumaça densa. Enquanto a confusão se desenrolava, cada segundo parecia um sopro eterno. A decisão estava prestes a ser tomada e, mesmo em meio a tudo, ele não sabia qual caminho seguir. O destino de todos ali estava em suas mãos, mas, no fundo, o que ele realmente queria. O que sua luta significava agora, a sala presa entre fogo e revelações, o futuro indistinto diante de uma verdade devastadora. Subitamente, uma luz intensa iluminou a sala. Não era um facho de esperança, mas um prenúncio de algo terrível. A parede do fundo começou a se desintegrar e Ricardo percebeu a origem da luz. Uma porta que ele nunca soubera que existia começava a abrir, revelando uma figura que parecia vinda de um pesadelo.
Era sua antiga amante Mariana, com um olhar vazio e um sorriso sinistro. Sempre soube que você um dia chegaria a esse ponto, Ricardo. A fumaça a envolvia como se fosse uma parte dela. O choque tomou conta da sala. Como ela estava ali, o que ela queria, o coração dele disparou. As palavras que ele trocaria com Dona Tânia, sua própria filha, tornavam-se uma sombra diante da presença daquela mulher. Você não sabe de nada? Mariana sussurrou e todo o ambiente parecia parar. Os olhares na sala se dividiram entre a revelação de uma paternidade inesperada e um antigo amor que agora parecia um pesadelo. Ricardo sentiu que o chão se abria sob seus pés, como escapar daquele inferno em chamas. O futuro estava em chamas e ele se via em um campo minado de mentiras, traições e a verdade que nunca quis enfrentar. Tudo desmoronava ao seu redor, mas o que mais ele ainda poderia descobrir? A liberdade ou a condenação estavam se misturando, e ele tinha que escolher entre salvar sua filha, sua reputação ou enfrentar o passado que a fumaça tinha trazido de volta. O ar parecia estar pesado, quase insuportável. Os rostos dos funcionários, antes voltados para a cena, agora refletiam o desespero. Ricardo não sabia como reagir. Mariana, sua amante do passado, estava ali como um espectro de tudo o que ele tentara esconder. Ele se sentia preso em um pesadelo. A fumaça envolvia a sala como um manto opressivo e ele precisava decidir rapidamente o que fazer. Mariana, o que você está fazendo aqui? Ele gritou, tentando recuperar o controle. A confusão era palpável, mas a figura dela não se movia. Ela estava com um olhar vazio, quase como se estivesse esperando a hora certa de falar. Eu sempre soube, Ricardo, você realmente achou que poderia escapar da verdade. A voz dela era doce, mas havia um veneno claro em suas palavras. A tensão na sala aumentava. Os outros funcionários pareciam se esquecer do fogo e da fumaça e estavam absorvidos naquela revelação como em um drama insano. Mas e o que isso tem a ver com agora? Estamos em perigo. Ele olhou para Dona Tânia buscando um sinal de apoio. Ela estava pálida, o rosto contorcido e ainda assim a luz de esperança nos olhos. O caos, a fumaça, a verdade, tudo parecia dançar ao redor deles em um turbilhão. Você não percebe, Ricardo? Essa não é apenas uma questão de passado. Eu nunca fui embora. Estive perto de você, manipulando tudo isso mesmo quando você pensou que estava seguro. Disse Mariana, um sorriso sombrio se formando em seus lábios. Você não sabia? O império que você construiu tem seus alicerces na mentira, e nada do que você fez pode mudar isso. A sala estava repleta de murmúrios. O que ela quer dizer com isso? Perguntou uma voz ao fundo. Outros se misturaram com perguntas e expressões de espanto e julgamento. A pressão aumentava, as paredes pareciam se fechar. Ricardo sentia sua respiração encalorada, as chamas tão próximas. Ele precisava agir, mas o que diria? Como ele enfrentaria tudo isso? Não, você está errada. A coalizão, a empresa. Eu construí tudo isso com esforço. Não pode ser assim. Ele tentava se convencer, mas a confiança se esvaía. As dúvidas tomavam conta e ele via verdade nas palavras dela. Aquela expressão em seu rosto era amarga, mas verdadeira. Ah, você se esqueceu da sua origem? Não foi. O menino que cresceu em um lugar difícil, cercado de dor. O menino que se esqueceu de suas raízes para abraçar a ambição. O menino que nunca quis admitir que sua fortuna foi construída em cima de escolhas duvidosas. Ela disse, as palavras cortando como facas. Ricardo sentiu um nó na garganta. Tudo o que ele havia tentado evitar estava se desenrolando diante dele. A sala parecia pulsar com atenção. Lembrou-se da mãe, das dificuldades, das promessas que fizera a si mesmo. Ele olhou para Dona Tânia novamente. Ela era a parte mais vulnerável daquela equação complicada e sabia que tinha que agir. Todos vocês precisam ir agora, gritou, passando pela porta que um segurança havia aberto. Ele sentiu que a cada palavra a fumaça e a pressão aumentavam. Mas algo dentro dele pulsava na direção de levar a verdade à tona. Mas antes que pudesse se mover, uma explosão surda ecoou pela sala. O teto começou a desabar e uma parte do ambiente foi engolida pelas chamas. O pânico tomou conta, os gritos misturavam-se a um caos que ele não podia controlar. Ricardo, ajudem-a! Gritou um dos funcionários apontando para Dona Tânia, que estava em choque, paralisada. Ele vislumbrou a saída, mas a estrutura balançava. As chamas se aproximavam como se estivessem dançando pela diversão do desastre. E então a reviravolta final. Mariana, com um gesto dramático, apontou para ele e tudo ao seu redor pareceu congelar. Você sempre foi meu ponto fraco, Ricardo, mas a verdade é que eu sou a verdadeira herdeira deste império, não você. E com isso, uma onda de choque tomou conta, enquanto a sala se iluminava com a verdade que ele nunca quis ouvir e se preparava para se despedaçar.
O chão tremeu enquanto as paredes desmoronavam. Ricardo estava paralisado, o olhar perdido. Ele tinha que decidir, salvar Dona Tânia ou enfrentar essa nova realidade aterradora. O futuro estava em risco, mas e se tudo o que ele conhecia fosse uma farsa? E no fundo, a pergunta gritava em sua mente. Quem realmente era ele? A fumaça escurecia a visão e tudo parecia desmoronar. O que viria a seguir poderia mudar tudo. Ricardo estava paralisado. O pânico em geral e a cena de horror diante dele pareciam mais aterrorizantes do que qualquer incêndio. Ele pensou em todos ali, na necessidade de escapar e na urgência de proteger Dona Tânia. A fumaça engolindo a sala tornava tudo confuso e a verdade sobre Pedro ressoava em sua mente, um eco doloroso que não poderia ignorar. Ele olhou novamente para a porta trancada, o desespero tomou conta. Vamos, Dona Tânia, temos que achar uma maneira de sair. Ele puxou-a pela mão, mas ela hesitou, a visão dos rostos aterrorizados ao seu redor a paralisava. Não havia tempo para hesitar. Com a fumaça espessa subindo, ele sentiu a adrenalina tomar conta. Então, do canto da sala, ele ouviu um grito agonizante, rápido e curto. Uma mulher, outra funcionária que Ricardo reconheceu, caiu no chão, coberta por uma cortina de fumaça. O pânico varreu a sala quando todos começaram a gritar, desesperados por ajuda. Socorro! Alguém exclamou. Foi nesse momento que a porta finalmente se abriu, revelando um grupo de seguranças com máscaras de gás. Por aqui, rápido! Um deles gritou, gesticulando. Mas mesmo com a porta aberta, Ricardo sentiu um bloqueio interno. O que fazer? A urgência de ajudar agora crescia sobre ele. As chamas já estavam próximas e o calor se tornava insuportável. Ele virou-se para Dona Tânia. Venha, precisamos ir agora. Ela olhou para ele com olhos cheios de medo e isso o cortou ao meio, mas ao mesmo tempo notou que a máscara dela estava trincada. Algo a incomodava. Mas e eles? Ela não podia deixar todo mundo ali. E essa preocupação inocente soou como um eco de sua própria consciência. Mas antes que ele pudesse responder, a fumaça se agitou e eles ouviram uma gritante explosão. A parte do teto se desmoronou em meio à entrada, criando um buraco maior, liberando ainda mais fumaça e calor. Ele olhou para a bagunça e então, muito rapidamente, o cenário se tornando trágico parecia estar prestes a acontecer. E então lá estava Pedro, do outro lado da sala, empurrando uma mulher que estava ao seu lado. Você não vale nada? A culpa é sua por estar aqui. Olhe para a situação, você vê isso. Ele gesticulava enquanto mais funcionários entravam em pânico, tentando escapar. Mas quando ele se virou, uma parte do teto caiu sobre ele, o esmagando antes que pudesse gritar. Uma cena horrível, mas o que afetou Ricardo mais foi o sussurro que ultrapassou a sala. Era uma voz conhecida, uma voz que imediatamente o fez congelar. Uma mulher que estava ao fundo, alguém que sempre pareceu esquecido nas reuniões, clamorosa. Dona Tânia. Você é a filha que nunca quis reconhecer. A sala parou. A fumaça, o caos, tudo ficou em segundo plano. Ricardo ficou em choque, seus olhos se fixaram em Dona Tânia. O que era aquilo? As palavras foram um raio que cortou a sala. Ele sentiu o coração apertar e a identidade que havia construído despencar. Era impossível. Ela era filha dele. Ele logo buscou as respostas no rosto dela, mas Dona Tânia parecia igualmente abalada. O que você está dizendo? Eu não entendo. Ela tremia sem acreditar, seu rosto refletindo dor e confusão. A revelação era pesada demais para suportar. Era como se um fantasma que ele tentava esconder estava ali, diante de todos, em uma sala pegando fogo. Os olhos dos demais funcionários se voltaram para eles, um mar de murmúrios e espanto. A situação se transformava rapidamente em um espetáculo horrendo. A identidade dele, o império que cuidou para que sua verdade fosse invisível, agora exposta para todos. O que ele havia construído parecia desmoronar diante de seus olhos e ele estava prestes a perder tudo. Ricardo, você tem que decidir. O grito de Dona Tânia cortou o ar. O chamado das chamas, o pedido dela, tudo se misturava em uma única pergunta. Ele teria coragem de encarar a verdade e tentar salvar não só suas vidas, mas a conexão que ele nunca disse que existia. Ele estava à beira de enfrentar o maior confronto de sua vida e o peso do passado o empurrava para a fumaça densa. Enquanto a confusão se desenrolava, cada segundo parecia um sopro eterno. A decisão estava prestes a ser tomada e, mesmo em meio a tudo, ele não sabia qual caminho seguir. O destino de todos ali estava em suas mãos. Mas, no fundo, o que ele realmente queria, o que sua luta significava agora, a sala presa entre fogo e revelações, o futuro indistinto diante de uma verdade devastadora. Subitamente, uma luz intensa iluminou a sala. Não era um facho de esperança, mas um prenúncio de algo terrível. A parede do fundo começou a se desintegrar e Ricardo percebeu a origem da luz.
Uma porta que ele nunca soubera que existia começava a abrir, revelando uma figura que parecia vinda de um pesadelo. Era sua antiga amante, Mariana, com um olhar vazio e um sorriso sinistro. Sempre soube que você um dia chegaria a esse ponto, Ricardo. A fumaça a envolvia como se fosse uma parte dela. O choque tomou conta da sala. Como ela estava ali, o que ela queria. O coração dele disparou. As palavras que ele trocaria com Dona Tânia, sua própria filha, tornavam-se uma sombra diante da presença daquela mulher. Você não sabe de nada. Mariana sussurrou e todo o ambiente parecia parar. Os olhares na sala se dividiam entre a revelação de uma paternidade inesperada e um antigo amor que agora parecia um pesadelo. Ricardo sentiu que o chão se abria sob seus pés. Como escapar daquele inferno em chamas? O futuro estava em chamas e ele se via em um campo minado de mentiras, traições e a verdade que nunca quis enfrentar. Tudo desmoronava ao seu redor, mas o que mais ele ainda poderia descobrir? A liberdade ou a condenação estavam se misturando e ele tinha que escolher entre salvar sua filha, sua reputação ou enfrentar o passado que a fumaça tinha trazido de volta. Então, no auge do desespero, uma explosão mais intensa ecoou e algo inusitado aconteceu. Um dos grandes postes de luz da sala começou a cair, jogando faíscas. Tudo se transformou em um caos absoluto. O que ele não esperava foi que, no meio daquela confusão de gritos e correria, ele visse, entre a fumaça e as chamas, a imagem de sua mãe, a verdadeira mulher que ele pensou ter perdido para sempre. O que ela fazia ali? O que isso significava? Ricardo! A voz dela soou forte, quebrando o tumulto. Você sabia, sempre soube a verdade. Agora é hora de enfrentar tudo. A fumaça a cercava, mas ela parecia brilhar, uma figura que ele achou que havia deixado para trás. O choque percorreu seu corpo. Como isso era possível? Todo o sentido da realidade dele estava desmoronando. A sala, as chamas, os rostos em pânico, nada fazia sentido. O que a presença dela significava para a história que estava presenciando. Agora ele não apenas lutava contra o fogo, mas contra as verdades mais profundas de sua própria existência. A sala estava pegando fogo, mas a verdadeira conflagração estava dentro dele. O que iria fazer e o que todas as revelações significavam para seu futuro. O ar parecia estar pesado, quase insuportável. Os rostos dos funcionários, antes voltados para a cena, agora refletiam o desespero. Ricardo não sabia como reagir. Mariana, sua amante do passado, estava ali como um espectro de tudo o que ele tentara esconder. Ele se sentia preso em um pesadelo. A fumaça envolvia a sala como um manto opressivo e ele precisava decidir rapidamente o que fazer. Mariana, o que você está fazendo aqui? Ele gritou, tentando recuperar o controle. A confusão era palpável, mas a figura dela não se movia. Ela estava com um olhar vazio, quase como se estivesse esperando a hora certa de falar. Eu sempre soube, Ricardo. Você realmente achou que poderia escapar da verdade. A voz dela era doce, mas havia um veneno claro em suas palavras. A tensão na sala aumentava. Os outros funcionários pareciam se esquecer do fogo e da fumaça e estavam absorvidos naquela revelação como em um drama insano. Mas e o que isso tem a ver com agora? Estamos em perigo. Ele olhou para Dona Tânia buscando um sinal de apoio. Ela estava pálida, o rosto contorcido e ainda assim a luz de esperança nos olhos. O caos, a fumaça, a verdade, tudo parecia dançar ao redor deles em um turbilhão. Você não percebe, Ricardo? Essa não é apenas uma questão de passado. Eu nunca fui embora. Estive perto de você, manipulando tudo isso mesmo quando você pensou que estava seguro. Disse Mariana, um sorriso sombrio se formando em seus lábios. Você não sabia? O império que você construiu tem seus alicerces na mentira, e nada do que você fez pode mudar isso. A sala estava repleta de murmúrios. O que ela quer dizer com isso? Perguntou uma voz ao fundo. Outros se misturaram com perguntas e expressões de espanto e julgamento. A pressão aumentava, as paredes pareciam se fechar. Ricardo sentia sua respiração encalorada, as chamas tão próximas. Ele precisava agir, mas o que diria? Como ele enfrentaria tudo isso? Não, você está errada. A coalizão, a empresa. Eu construí tudo isso com esforço. Não pode ser assim. Ele tentava se convencer, mas a confiança se esvaía. As dúvidas tomavam conta e ele via verdade nas palavras dela. Aquela expressão em seu rosto era amarga, mas verdadeira. Ah, você se esqueceu da sua origem? Não foi. O menino que cresceu em um lugar difícil, cercado de dor. O menino que se esqueceu de suas raízes para abraçar a ambição. O menino que nunca quis admitir que sua fortuna foi construída em cima de escolhas duvidosas. Ela disse, as palavras cortando como facas. Ricardo sentiu um nó na garganta. Tudo o que ele havia tentado evitar estava se desenrolando diante dele. A sala parecia pulsar com atenção. Lembrou-se da mãe, das dificuldades, das promessas que fizera a si mesmo.
Ele olhou para Dona Tânia novamente. Ela era a parte mais vulnerável daquela equação complicada e sabia que tinha que agir. "Todos vocês precisam ir agora!" gritou, passando pela porta que um segurança havia aberto. Ele sentiu que a cada palavra a fumaça e a pressão aumentavam. Mas algo dentro dele pulsava na direção de levar a verdade à tona. Antes que pudesse se mover, uma explosão surda ecoou pela sala. O teto começou a desabar e uma parte do ambiente foi engolida pelas chamas. O pânico tomou conta, os gritos misturavam-se a um caos que ele não podia controlar. "Ricardo, ajudem-a!" gritou um dos funcionários apontando para Dona Tânia, que estava em choque, paralisada. Ele vislumbrou a saída, mas a estrutura balançava. As chamas se aproximavam como se estivessem dançando pela diversão do desastre. E então a reviravolta final. Mariana, com um gesto dramático, apontou para ele e tudo ao seu redor pareceu congelar. "Você sempre foi meu ponto fraco, Ricardo, mas a verdade é que eu sou a verdadeira herdeira deste império, não você." E com isso, uma onda de choque tomou conta, enquanto a sala se iluminava com a verdade que ele nunca quis ouvir e se preparava para se despedaçar. O chão tremeu enquanto as paredes desmoronavam. Ricardo estava paralisado, o olhar perdido. Ele tinha que decidir, salvar Dona Tânia ou enfrentar essa nova realidade aterradora. O futuro estava em risco, mas e se tudo o que ele conhecia fosse uma farsa? E no fundo, a pergunta gritava em sua mente. Quem realmente era ele? A fumaça escurecia a visão e tudo parecia desmoronar. Ricardo estava paralisado. O pânico em geral e a cena de horror diante dele pareciam mais aterrorizantes do que qualquer incêndio. Ele pensou em todos ali, na necessidade de escapar e na urgência de proteger Dona Tânia. A fumaça engolindo a sala tornava tudo confuso e a verdade sobre Pedro ressoava em sua mente, um eco doloroso que não poderia ignorar. Ele olhou novamente para a porta trancada, o desespero tomou conta. "Vamos, Dona Tânia, temos que achar uma maneira de sair." Ele puxou-a pela mão, mas ela hesitou, a visão dos rostos aterrorizados ao seu redor a paralisava. Não havia tempo para hesitar. Com a fumaça espessa subindo, ele sentiu a adrenalina tomar conta. Então, do canto da sala, ele ouviu um grito agonizante, rápido e curto. Uma mulher, outra funcionária que Ricardo reconheceu, caiu no chão, coberta por uma cortina de fumaça. O pânico varreu a sala quando todos começaram a gritar, desesperados por ajuda. "Socorro!" Alguém exclamou. Foi nesse momento que a porta finalmente se abriu, revelando um grupo de seguranças com máscaras de gás. "Por aqui, rápido!" um deles gritou, gesticulando. Mas mesmo com a porta aberta, Ricardo sentiu um bloqueio interno. O que fazer? A urgência de ajudar agora crescia sobre ele. As chamas já estavam próximas e o calor se tornava insuportável. Ele virou-se para Dona Tânia. "Venha, precisamos ir agora." Ela olhou para ele com olhos cheios de medo e isso o cortou ao meio. Mas ao mesmo tempo notou que a máscara dela estava trincada. Algo a incomodava. Mas e eles? Ela não podia deixar todo mundo ali. E essa preocupação inocente soou como um eco de sua própria consciência. Mas antes que ele pudesse responder, a fumaça se agitou e eles ouviram uma gritante explosão. A parte do teto se desmoronou em meio à entrada, criando um buraco maior, liberando ainda mais fumaça e calor. Ele olhou para a bagunça e então, muito rapidamente, o cenário se tornando trágico parecia estar prestes a acontecer. E então lá estava Pedro do outro lado da sala, empurrando uma mulher que estava ao seu lado. "Você não vale nada. A culpa é sua por estar aqui. Olhe para a situação, você vê isso." Ele gesticulava enquanto mais funcionários entravam em pânico, tentando escapar. Mas quando ele se virou, uma parte do teto caiu sobre ele, o esmagando antes que pudesse gritar. Uma cena horrível, mas o que afetou Ricardo mais foi o sussurro que ultrapassou a sala. Era uma voz conhecida, uma voz que imediatamente o fez congelar. Uma mulher que estava ao fundo, alguém que sempre pareceu esquecido nas reuniões, clamando: "Dona Tânia, você é a filha que nunca quis reconhecer." A sala parou. A fumaça, o caos, tudo ficou em segundo plano. Ricardo ficou em choque, seus olhos se fixaram em Dona Tânia. O que era aquilo? As palavras foram um raio que cortou a sala. Ele sentiu o coração apertar e a identidade que havia construído despencar. Era impossível. Ela era filha dele. Ele logo buscou as respostas no rosto dela, mas Dona Tânia parecia igualmente abalada. "O que você está dizendo? Eu não entendo." Ela tremia, sem acreditar, seu rosto refletindo dor e confusão. A revelação era pesada demais para suportar. Era como se um fantasma que ele tentava esconder estivesse ali, diante de todos, em uma sala pegando fogo. Os olhos dos demais funcionários se voltaram para eles, um mar de murmúrios e espanto. A situação se transformava rapidamente em um espetáculo horrendo. A identidade dele, o império que ele cuidou para que sua verdade fosse invisível, agora exposta para todos.
O que ele havia construído parecia desmoronar diante de seus olhos e ele estava prestes a perder tudo. Ricardo, você tem que decidir! O grito de Dona Tânia cortou o ar. O chamado das chamas, o pedido dela, tudo se misturava em uma única pergunta. Ele teria coragem de encarar a verdade e tentar salvar não só suas vidas, mas a conexão que ele nunca disse que existia. Ele estava à beira de enfrentar o maior confronto de sua vida e o peso do passado o empurrava para a fumaça densa. Enquanto a confusão se desenrolava, cada segundo parecia um sopro eterno. A decisão estava prestes a ser tomada e, mesmo em meio a tudo, ele não sabia qual caminho seguir. O destino de todos ali estava em suas mãos, mas, no fundo, o que ele realmente queria. O que sua luta significava agora, a sala presa entre fogo e revelações, o futuro indistinto diante de uma verdade devastadora. Subitamente, uma luz intensa iluminou a sala. Não era um facho de esperança, mas um prenúncio de algo terrível. A parede do fundo começou a se desintegrar e Ricardo percebeu a origem da luz. Uma porta que ele nunca soubera que existia começava a abrir, revelando uma figura que parecia vinda de um pesadelo. Era sua antiga amante, Mariana, com um olhar vazio e um sorriso sinistro. Sempre soube que você um dia chegaria a esse ponto, Ricardo. A fumaça a envolvia como se fosse uma parte dela. O choque tomou conta da sala. Como ela estava ali, o que ela queria. O coração dele disparou. As palavras que ele trocaria com Dona Tânia, sua própria filha, tornavam-se uma sombra diante da presença daquela mulher. Você não sabe de nada? Mariana sussurrou e todo o ambiente parecia parar. Os olhares na sala se dividiam entre a revelação de uma paternidade inesperada e um antigo amor que agora parecia um pesadelo. Ricardo sentiu que o chão se abria sob seus pés. Como escapar daquele inferno em chamas. O futuro estava em chamas e ele se via em um campo minado de mentiras, traições e a verdade que nunca quis enfrentar. Tudo desmoronava ao seu redor, mas o que mais ele ainda poderia descobrir? A liberdade ou a condenação estavam se misturando e ele tinha que escolher entre salvar sua filha, sua reputação ou enfrentar o passado que a fumaça tinha trazido de volta. Então, no auge do desespero, uma explosão mais intensa ecoou e algo inusitado aconteceu. Um dos grandes postes de luz da sala começou a cair, jogando faíscas. Tudo se transformou em um caos absoluto. O que ele não esperava foi que, no meio daquela confusão de gritos e correria, ele visse, entre a fumaça e as chamas, a imagem de sua mãe, a verdadeira mulher que ele pensou ter perdido para sempre. O que ela fazia ali? O que isso significava? Ricardo! A voz dela soou forte, quebrando o tumulto. Você sabia, sempre soube a verdade. Agora é hora de enfrentar tudo. A fumaça cercava, mas ela parecia brilhar, uma figura que ele achou que havia deixado para trás. O choque percorreu seu corpo, como isso era possível. Todo o sentido da realidade dele estava desmoronando. A sala, as chamas, os rostos em pânico, nada fazia sentido. O que a presença dela significava para a história que estava presenciando. Agora ele não apenas lutava contra o fogo, mas contra as verdades mais profundas de sua própria existência. A sala estava pegando fogo, mas a verdadeira conflagração estava dentro dele. O que iria fazer e o que todas as revelações significavam para seu futuro. Sem mais tempo, ele virou-se rapidamente para Dona Tânia. Precisamos sair. A voz dele ecoava na sala como um grito de alerta, mas no fundo de seu coração uma dúvida se formava. Mãe, você está viva? A pergunta escapuliu de seus lábios como um lamento. Mas antes que ela pudesse responder, uma parede desabou e uma onda de calor implacável os atingiu. O pânico tomou conta e a fumaça densa se espalhou sufocante. Ele não sabia mais a quem proteger, o que era verdade ou mentira. Havia uma escolha a ser feita e a cada segundo que passava o peso das revelações o esmagava. Ricardo. Afirmou Mariana, o sorriso dela agora estava manchado de desespero. Você não pode deixar que isso tudo o consuma. A culpa não é sua, mas se você não agir agora, todos nós seremos perdidos. As palavras dela ecoaram nele como um chamado. Ele olhou para a verdadeira face de sua história, uma história entrelaçada em mentiras, dor e agora esperança. Mas como ele poderia tomar uma decisão tão monumental em meio ao caos? Ele sentia que cada fibra do seu ser gritava por uma saída, mas a dúvida o prendia. Poderia ele sair do fogo e encontrar a verdade, ou o passado o aprisionaria para sempre? Com a sala desmoronando e o calor se intensificando, tudo o que ele queria saber era: qual é a verdadeira natureza das chamas que agora o cercavam? E ao olhar para Dona Tânia, ele percebeu que a verdadeira luta estava apenas começando. O futuro era incerto e a única coisa que ele sabia era que, independentemente da escolha que fizesse, nada seria como antes. Ricardo respirou fundo, sentindo o ar quente e a fumaça invadirem seus pulmões.
Ele olhou para toda aquela confusão ao redor, sentindo o peso das revelações pesadas como chumbo em seu peito. O que ele ouviu de Dona Tânia reverberava em sua cabeça uma verdade que ele nunca quis encarar. A imagem de sua mãe, uma figura iluminada mesmo em meio ao caos, o encorajava. É hora de parar de correr, de enfrentar tudo isso, pensou. Vamos! Ele gritou, a voz determinada, puxando Dona Tânia para mais perto enquanto os gritos e o desespero enchiam o ar. As pessoas ao redor começavam a se mover, mas a confusão e o pânico deixavam tudo em câmera lenta. O calor das chamas era cada vez mais forte, ameaçava engolir cada centímetro daquela sala opulenta. Ele sentiu o empurrão do passado como um tormento, mas não podia deixar que isso o parasse agora. Ricardo, você precisa decidir quem você é de verdade. Mariana gritou e a forma como ela o olhou o fez estremecer. Ele lembrou-se dos sonhos, das promessas feitas a si mesmo, tudo desmoronando junto com aquele edifício. Mas ali, sob a fumaça, ele encontrou uma centelha de coragem, e algo dentro dele clamava para ser ouvido. Com um gesto rápido, ele puxou Dona Tânia pela mão e gritou para as pessoas ao redor. A porta é por ali. Ele viu que havia uma saída se formando entre as sombras da fumaça, e a adrenalina tomou conta dele enquanto eles corriam juntos. O calor nas costas era intenso, como se as chamas estivessem dançando atrás deles em um espetáculo trágico. O que nós vamos fazer agora? Dona Tânia perguntou e Ricardo sentiu o medo em sua voz, mas a força de suas palavras ecoou dentro dele. Vamos sair daqui juntos. No fundo, ele sabia que isso não era apenas sobre escapar das chamas, mas sobre enfrentar tudo o que ele havia construído e as consequências de suas escolhas. Chegando à saída, as chamas rugiam atrás deles, e quando eles passaram pela porta, foram recebidos por uma brisa fresca que parecia um abrigo. Ele olhou para trás, para o prédio de onde sua história havia brotado, e foi em um momento de claridade que percebeu que não era só o império que estava em perigo, mas sua própria identidade. Você precisa saber que você é uma parte de mim que eu escondi por muito tempo, ele sussurrou para Dona Tânia e seus olhos se encontraram. Ali estava a verdade, crua e presente. Mesmo em meio ao desespero, havia um carinho até mesmo nos fragmentos quebrados de sua vida. Enquanto todos os funcionários começaram a sair, os gritos eram lançados ao vento. Ricardo sentiu um peso ser retirado de suas costas. Ele tinha escolha agora, não apenas sobreviver, mas se redimir. Ele era pai agora, não só um chefe ou um bilionário. Independentemente de tudo, ele tinha a chance de começar de novo. Eu não vou deixar você, Dona Tânia, ele disse, segurando firme a mão dela. Eles viraram-se para o horizonte, agora em meio ao caos, mas com um vislumbre de esperança no fundo dos olhos. A fumaça começava a se dissipar e os primeiros raios de sol surgiam por trás do prédio em chamas. Temos um longo caminho pela frente, ele afirmou decidido. E assim, entre os escombros do que uma vez foram barreiras e mentiras, surgiu a vontade de um novo recomeço. O que viria agora era desconhecido, mas o futuro estava nas mãos deles. E eles estavam prontos para encarar. Agora, se você chegou até aqui, não pode perder o que vem a seguir. Inscreva-se aí imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão abalar sua mente. Esmague o botão de like agora e ajuda o algoritmo a fomentar esses conteúdos. Não perca tempo, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa trama. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.